Somos reféns de uma elite, de uma casta que há milênios domina a população através da manipulação das informações. Temos em mãos as ferramentas para entender e acabar com esse domínio. Meu nome é Felipe Castelo Branco e esse é o Guerras Silenciosas, Arma Silenciosa. Então, esse sistema de controle através do medo é um dos mais eficazes, não é, que existem. E, ultimamente, a gente tem visto isso daí através do quê? Das várias crises que a gente tem vivido no mundo inteiro. Isso está acontecendo, não é? Até a gente aqui no Brasil, que está acostumado com essas crises frequentes até, né? A gente fica meio anestesiado para isso. Mas o pessoal na Europa, nos Estados Unidos, não tem tanto essa memória das crises, porque as últimas foram há muito tempo atrás. Mas eles estão passando pelo mesmo sistema de crises. É a mesma técnica em todo lugar. A gente vê isso na Europa muito claramente. O sistema do euro, quando foi implementado, é um sistema engessado, é um sistema para oprimir, para segurar. Entendeu? A autoridade europeia que comanda é a Comissão Europeia. Não é o Parlamento Europeu que comanda, é a Comissão Europeia, não são eleitos, são burocratas. Tá? O euro é uma moeda totalmente louca. Não é? Hoje em dia a gente está vendo isso com o Brexit. A Inglaterra saiu fora. Nunca foi do euro, hein? Ela nunca adotou o euro, mas já pulou fora. Muita gente criticando. A nossa mídia mainstream totalmente controlada, infelizmente. A nossa mídia oficial, praticamente, não só no Brasil como no mundo. É praticamente toda controlada, tem a mesma narrativa, são controlados pelos mesmos grupos, têm a mesma origem e contam a mesma história. Se você monitorar vários jornais, não só escritos como também televisionados, hoje com a internet é muito fácil isso. Você ouve um jornal espanhol, ou um jornal francês, um jornal americano, um jornal aqui no Brasil, na Argentina, fala a mesma coisa, gente. A narrativa é a mesma. E aí, se você vai atrás de repórteres independentes, que não são mais ligados a essas grandes networks, de notícias, a grande mídia, eles estão dando uma visão totalmente diferente. Isso está acontecendo com uma frequência incrível. Incrível. Um exemplo interessante é nos Estados Unidos com um âncora famoso lá chamado Ben Swann. Esse cara era um grande âncora da NBC americana. Pulou fora e fez o site dele, através da internet, canal no YouTube, fez o site de notícias dele independente, porque ele estava falando, eu não estava mais podendo contar a realidade como ela estava, está sendo pilotado, fala isso, fala isso, fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. E aí o que acontece? Hoje em dia, com os recursos tecnológicos que a gente tem, de filmagem em HD, em alta qualidade, com os drones, a gente tem recursos que uma pessoa, duas pessoas podem fazer uma cobertura de altíssima qualidade, em loco, com a facilidade de movimentação, de viajar, e muito mais real, sem seguir uma agenda, sem seguir uma cartilha. Então a gente está vendo isso muito claramente, e eles estão contando essa mesma história, dessa crise financeira pilotada praticamente. A gente está sendo conduzido para uma situação de crise financeira. Para quê? Para deixar o povo totalmente encurralado, apavorado, porque hoje em dia tudo é ligado. Uma vez você podia ter uma roça, 200 anos atrás você podia ter uma rocinha, ter uma alimentação que você plantava ou não, mal ou bem você ia comer, mal ia viver naquela situação de quase fome, vamos dizer, com nutrição muito baixa, mas você não ia morrer de fome. Hoje em dia é quase que impossível isso, você está fora desse sistema. Inclusive, nos Estados Unidos está tendo um movimento muito grande de pessoas que estão indo off the grid, como eles chamam, fora do sistema. São pessoas que vão morar no campo, utilizando tecnologias de painel solar e tal, totalmente fora do sistema nosso, com plantação e tal. Isso tem certos estados nos Estados Unidos que estão ilegalizando isso daí, não deixando as pessoas fazerem isso. Poxa, na Espanha você não pode coletar água da chuva para utilizar na tua casa. Isso é proibido. E em vários estados americanos também. Eles estão até querendo cobrar imposto em cima disso. Olha só, o controle como é. Então, a gente está vendo na Europa, com o euro, como eu falava do euro, eles implementaram o euro, fecharam essa União Europeia justamente para tentar ter um controle, porque o pessoal estava acordando rápido, estava sacando a situação. Mas aí o que acontece? Não deu certo.
Não deu certo. Se vocês acompanharem os jornais locais, na Itália, na França, na Holanda, até na Alemanha, que tinha um grande, né, um grande cheerleader do euro, né? Hoje o povo está de saco cheio, ele viu que é um sistema de manipulação de manobra, não tem crescimento, não tem para onde ir, não tem mais jogo de cintura, cada vez mais implementando regras econômicas, regras de práticas industriais, comerciais, férreas, para justamente escravizar o pessoal. Isso está acontecendo, isso é real, gente. Está acontecendo isso daí. Então o que acontece? Está tendo movimentos anti-euro monstruosos. Pô, a gente vendo o Jornal Nacional aqui, por exemplo, Globo News ou CNN, a gente não tem a gente não sente esse pulso, porque são controlados, tá? Para dar uma realidade de uma maneira que não é exatamente aquela. Então o que está acontecendo? Então criou-se certas guerras estratégicas, como no Oriente Médio, para forçar essa imigração para a Europa. Para quê? Para desestabilizar socialmente o continente. É isso que está acontecendo. É uma migração falsa. Os dados da imigração, gente, são alarmantes. Porque praticamente 80% desses imigrantes não vêm da Síria, não vêm de áreas de guerra. Vêm da África, África Equatorial, África Saariana. E esse pessoal, 80% deles, são pessoas em idade, que dizem idade militar, de 18 a 35 anos, todos homens. Não tem família, não tem criança, não tem mulher, não tem marido, mulher e filhos, não tem. É uma minoria. O que está acontecendo? E são milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso é uma engenharia social para introduzir essa grande massa de pessoas facilmente manipuláveis, não é? A gente está vendo já, porque começou na Europa, esses atentados terroristas todos, e isso vai aumentar cada vez mais. Isso tudo é essa estratégia de o quê? Como o povo estava contra o euro, começou a se rebelar, querendo abandonar a moeda, voltar às moedas nacionais, está um movimento contra a União Europeia muito grande, querendo voltar aos estados nacionais, entendeu? Então eles estão introduzindo esse novo elemento, essa nova situação desses imigrantes. Para quê? Para desestabilizar socialmente, deixar o povo acuado, no medo, para serem manipulados. Manipulados para quê? Para que os governos cheguem e falem, pessoal, olha, estamos em crise, terrorista para tudo quanto é lado, atentados terroristas, temos que fortalecer as leis, não é? Temos que fortalecer os sistemas de controle, não é? Os sistemas de vigia, não é? De você controlar a população, não é? O sistema legal também ficar mais, vamos dizer, férreo, mais engessado, mais acirrado, entendeu? E você entrega as suas liberdades. Isso está acontecendo na Europa, isso é a realidade. É assim que funciona o jogo. Nos Estados Unidos a mesma coisa, com o atentado terrorista nas Torres Gêmeas em Nova York. No dia seguinte, 24 horas, introduziram o ato patriota lá, 1.500, 2.000, 3.000 páginas, se eu não me engano, um tijolão, ninguém teve tempo de ler nada, os deputados, os senadores não viram nada, assinaram a toque de caixa sem saber o que estavam assinando. Se vocês tiverem o trabalho de ler isso daí, vocês vão ver que é um sistema quase nazista, de controle total, onde o exército pode fazer coisas incríveis. E ninguém fala disso, a mídia é conivente, não fala disso. Não fala disso, não destrincha esse assunto. Por isso que eu digo, todos são coniventes. A mídia é conivente, o sistema financeiro é conivente, o sistema educacional também é conivente, porque não ensina as pessoas a pensar, a refletir. Eles dão aquele conhecimento pilotado, não é? Aquele conhecimento pasteurizado, controlado, para que a pessoa tenha a visão do mundo bem míope.